Então a número 1 nada mais é do que... A número 1 não, né? A número 2. A número 1 é só para converter as escalas de temperatura. A número 2 é para você aplicar a equação de dilatação térmica linear. Certo? Que a gente só está interessado na dilatação linear. Beleza? Então o nosso ΔL igual a alfa vezes o L0 vezes a variação da temperatura. Nada mais que isso. Tá? Na 3, ela aparece aqui, ó, vai aparecer na gravação, tá? Duas barras de materiais diferentes estão a 0 graus, né? E ele pede para você calcular qual que vai ser a temperatura em que as duas barras vão chegar no mesmo comprimento. Acontece que se você olhar, isso vai acontecer porque os coeficientes de dilatação térmica são diferentes, né? Um é maior que o outro. Então quer dizer que um dilata mais que o outro, tá? E aí você vai ter que usar a equação que tá lá no slide, tá? Que é L, que é o comprimento final, é igual ao comprimento inicial vezes 1 mais alfa delta T e igualar isso daí. E vai acabar que a variação na temperatura vai ser a tua incógnita, né? Você vai ter que isolar esse delta T e achar essa temperatura aí, tá? Eu coloco sempre então, a resposta. Porque, assim, o L a gente não tinha, a gente tinha o inicial e a gente queria descobrir a temperatura, né? Uhum. Eu queria saber como é que eu fazia para descobrir o comprimento, né, o L. Ah, tá. Primeiro, boa noite aí para quem entrou agora. Na verdade, Joaquim, você não precisa saber o final. Ele não pede para você o final. Você só vai falar pela equação lá, né? Eu passei lá no slide da aula passada. Pela equação, ele diz que o comprimento final é dado por comprimento inicial vezes, aí abre parênteses, 1 mais alfa delta T. Beleza? Você concorda comigo que os dois comprimentos finais eles têm que ser iguais, tá? Pera aí, deixa eu colocar aqui a resolução, tá? Eu vou colocar a resolução aqui. Tá aqui. Resolução. Aí vocês conseguem ver também. Porque na verdade você tem que igualar as suas duas. Como é que fala? Olha aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver aí? Ó, eu vou dar um zoom aqui, certo? Ó, o 1, beleza, né? Tal. O 2. O 2, olha lá, ó, na verdade é o 3, né? O comprimento final de LA e LB vão ser iguais. Beleza? Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Comprimento final de LA e LB vão ser iguais. Tá certo? Desse modo, ó, eu pego a equação. Para eu achar o comprimento final, é o comprimento inicial vezes 1 mais alfa delta T. Isso é a mesma coisa para LB. Como eu falei que um tem que ser igual ao outro, eu igualo, ó. Aí eu fiz um tratamento matemático, né? Igualei e tal. E deu que o meu ΔT é igual ao comprimento inicial da barra A menos o comprimento inicial da barra B, dividido por L inicial B vezes alfa B menos L inicial A vezes alfa A. Ele vai dar isso daqui e a temperatura que eles têm que chegar para ficar no mesmo comprimento é essa daqui, ó. Ele só é chato por conta das jogadinhas que você tem que fazer para isolar o ΔT, tá? Mas... Então você pegou a fórmula de A e B, que é a mesma coisa, e você fez tipo uma equação... eu igualei. Você tirava alguns fatores, isso. Exatamente, eu igualei as duas. Eu só igualei as duas. Tá? Tá na resolução lá, se você tiver mais alguma dúvida... Depois você me grita que eu te ajudo, tá? Aí você me chama, manda e-mail. Tá? Um e-mail. Isso, que a gente marca um encontro no Meet
E aí eu te tiro a dúvida, beleza? Mas esse daqui, assim, ele é chatinho, mas é tranquilo, tá? Agora, o 4 não está aqui. O 4, ele pede para você, deixa eu ver aqui, determinar o coeficiente de dilatação superficial e linear médio do material que constitui a placa, tá? Você vai ter que ver qual que é a dilatação, né? Qual foi a dilatação? Ele dá um comprimento, uma área, na verdade, né, em metro quadrado, e depois um aumento dessa área em centímetro quadrado. Isso daí que você tem que prestar atenção para você converter centímetro quadrado para metro quadrado, tá? E aí você só coloca lá qual foi a dilatação e acha o beta, na verdade. Certo? Você vai achar o beta. Achou o beta, que é 1,6 vezes 10 a menos 6 metros por grau Celsius, você coloca na equação que a gente sabe que beta é 2 vezes o alfa. Então o alfa acaba sendo metade de beta. Por quê? O alfa é a dilatação linear, em um sentido só. O beta é a dilatação nos dois sentidos, por isso que a gente multiplica por 2. Tá? E aí a gente acha o alfa em função do beta. Tranquilo? Isso daí também é sossegado. Tá? Sim, não é que é sossegado, mas só demanda vocês usarem as equaçõezinhas lá do slide. Então eu quero que vocês peguem o slide, vejam a equação e resolvam o exercício. Mas tudo que tem lá dá para vocês fazerem. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida sobre os exercícios, pessoal? Eu coloquei a resolução lá já, tá? Coloquei lá já. Joaquim, pode abrir o áudio se você quiser aí, tá? Tá, beleza. Não, beleza. Hoje tem que ver na notação científica, cara. Puta. Não, acontece, tá? Eu acabo colocando, às vezes, na calculadora, eu nem lembro. Eu vou calculando na calculadora, mas você nunca pode esquecer da jogadinha, se estiver multiplicando ou dividindo, né? Da jogadinha com as potências lá, tá? Mas às vezes pode embananar, eu concordo, embanando, tá? Eu embanando também, lá nas potências quando eu estou fazendo na mão. Beleza? Deu para tirar a dúvida um pouco, Joaquim? Tá tranquilo? Não, deu para dar uma aliviada. Aí, mas tipo, aí eu vou pegar com calma a sua resolução e vou comparar. Porque aí já comparando, dá para ver a diferença. Bom, tudo bem. Eu queria falar com vocês sobre o PCC, tá? Antes de começar a aula, tá? Como nós combinamos, o PCC desse semestre, eu vou querer que vocês façam como se fosse uma apostila didática para alunos do terceiro ano, assim, voltado para alunos do terceiro ano, tá? Que vão prestar vestibular, tá? E o tema são mecanismos de transferência de calor. Beleza? Isso daí já está definido, eu falei com vocês, né? Vocês vão ter que fazer uma apostila. Eu também achei chiquérrima a minha ideia, viu, Júlia? Adorei, tá? E aí, eu queria que todos fizessem num padrãozinho, né? Para ficar bonitinho e tal. Beleza? E aí eu fiz esse padrão, tá? Se eu lembrar de alguma coisa, eu achar que, beleza, dá para inserir mais coisa para ficar mais legal, mais bonito e tal, eu falo com vocês depois. Mas eu acho que o padrãozão, o esqueleto, vocês são didáticos pra caramba. Os vídeos de vocês ficaram ótimos no semestre passado. Mas eu acho que o esqueleto é isso daqui. Não Danger. Eu não sei quem que é Danger, mas não é em grupo não. Daniel. É individual, tá? Esse vai ser individual. Então eu vou receber aí de todos vocês. Tá? Eu coloquei aqui, eu já coloquei lá no Moodle, tá? E lá no Moodle eu coloquei em versão Word para vocês já começarem a pensar, tá? Olha lá, ó.
vocês vão ter que seguir essas regrinhas aqui. Basicamente é a BNT, tá? Basicamente é a BNT. Tem algumas diferencinhas lá, mas basicamente é a BNT, certo? Fonte em times, tamanho da fonte 12, fonte dos títulos, times também, mas negrito, espaçamento de 1,5, recuo de parágrafo de 1,25 centímetros, tem que seguir a sequência numérica dos itens, tá? Figuras devem ter legenda na parte superior e tabelas na parte superior também, mas as figuras tem que ter a fonte na parte de baixo, beleza? Aí, ó, na página 2, eu dei as coordenadas na página 1. Na página 2 eu dei um modelo de capa, tá certo? Sigam esse modelo de capa, eu acho melhor, tá? Se precisar mudar, depois eu mudo. Esse modelo de sumário, tá vendo? Vocês vão ter que fazer um sumário, tá? Eu usei como exemplo a condução de calor, tá? E aí eu comecei assim, o calor em nível atômico, falar do átomo, depois lei de Fourier, experimento de Fourier, condução de calor. Vocês percebam, pessoal, que tem um nível didático na apresentação do conteúdo, tá? Eu não vou chegar falando de lei de Fourier assim de cara. Pô, eu vou falar primeiro o que é calor, esses tópicos mesmo. Não, isso aqui foi só exemplo, tá, Isabela? Só exemplo. Vocês vão escolher um mecanismo de transferência de calor e vocês vão falar, certo? Esse daqui eu dei como exemplo. Aí, por exemplo, peguei lá transferência de calor por condução, tá? Aí eu vou falar do átomo, que é calor, como a agitação das moléculas contribui para a condução do calor. Depois eu vou falar da lei de Fourier, o que é o experimento de Fourier. Isso daqui, pessoal, vocês não fiquem apavorados não, que eu vou comentar com vocês, tá? Nós vamos fazer exercício, essa parte é a mais legal do curso, eu acho. É a mais chata, mas é a mais legal, tá? Aí olha lá, ó. Eu vou falar de condução de calor. Condução de calor, eu até errei ali, ó. Aí condução de calor em paredes planas, analogia com resistência térmica, associação de paredes planas, condução de calor em paredes cilíndricas e condução de calor em paredes esféricas. Então vocês estão vendo, ó, que teve uma sequência lógica. Eu não comecei a falar de condução de calor em paredes esféricas para depois falar o que é a lei de Fourier. Tá? Vocês vão ver lá, quando a gente estiver falando de condução de calor, a lei de Fourier tem que preceder todo o conceito de condução. Tá? Então é isso que eu quero que vocês comecem a analisar de maneira mais ampla. Tá? Peguem livros didáticos, eu vou pegar livros aí como exemplo. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção no sumário, como que é organizado. Vocês vão ver que tem uma sequência lógica de aprendizagem que vocês vão ter que seguir, né? Então começa com o assunto lá embaixo, bem rasinho no conteúdo. Depois você vai adicionando mais componentes, tá? De conteúdo até chegar no teu mote, no teu interesse, que nesse caso aqui era a condução de calor em paredes planas. Beleza? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Aí eu deixei aqui, tá? Como exemplo, olha lá, os itens, estão vendo? Ó? Itens de nível 1, maiúsculo, letra 15, tamanho 15 e negrito. Nível 2, tudo maiúsculo, negrito, mas o tamanho é 12, tá? Nível 3, que é esse daqui, ó. Tá? Nível 3, que é esse daqui, ele não tem negrito. Então tudo isso eu quero que vocês sigam. E se não tiver nos conformes certinho, eu vou tirando um pontinho lá. Tá? Nesse PCC a gente já pode se cobrar mais aí, hein? Vocês já estão ficando craque aí, beleza? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida sobre o PCC, pessoal? E sobre como vai ser a organização didática dessa apostila? O objetivo, pessoal, é que vocês comecem a ter uma noção de como vocês vão transmitir o conteúdo. E vocês vão ver como é difícil escrever.
É muito difícil, tá? E eu não vou cobrar fonte aqui, eu não vou cobrar citação, eu não vou cobrar bibliografia, não vou cobrar nada disso, tá? Vocês peguem suas fontes lá, mas eu não quero que copia, beleza? Porque tem jeito de eu ver se foi plagiado ou não. Plágio também não. Quero que vocês leiam e coloquem as suas ideias, o seu entendimento no documento. Tá bom? Tá beleza? Eu acho que vai ser um desafio. Acho que vai ser um desafio legal. Vocês já podem começar, tá? Porque como a gente já falou de calor, pô, já dá para vocês começarem a esquematizar e começarem os primeiros itens ali do material de vocês, tá? Dá para pensar aí, beleza? Eu vou colocar uma apostila lá para vocês terem uma ideia. É desafiador, viu, Evelyn? Mas no semestre passado vocês me surpreenderam e eu acho que vocês são bastante capazes de fazer coisas boas, tá? Beleza, pessoal? Então, sobre o PCC, tá tranquilo, né? Tudo belezeira. Então eu vou passar para a aula, certo? Bom, na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre tensão térmica, certo? E dilatação dos líquidos. Tensão térmica, pessoal, é um assunto bastante amplo, tá? Não dá pra gente, assim, ver muita coisa com o pouco tempo que a gente tem. Só que, como eu acho que é um assunto muito legal, é muito legal mesmo, eu dei um pouco mais de atenção para ele e um pouco menos para a dilatação dos líquidos, tá? Mas trouxe todo o conceito de dilatação dos líquidos também, tá? Mas tensão térmica é muito mais legal, beleza? Então hoje nós vamos falar de tensão térmica e dilatação dos líquidos, tranquilo? Bom, ó, essa tensão que eu falo, essa tensão térmica, ela tem um sentido mecânico, tá certo? Ela acaba por ter um sentido mecânico. Ou seja, ela é a razão entre uma força aplicada e uma área do material, certo? Então, quando eu falo em tensão, pessoal, é sempre tensão mecânica, né? É sempre uma força sendo aplicada numa área. E essa tensão térmica aí, nada mais vai ser do que tensões mecânicas geradas por diferenças de temperatura, tá bom? Então, quando um corpo ele é aquecido, impedido de dilatar por um processo mecânico qualquer, quer dizer, ele ia dilatar e eu fui lá e dei um jeito de segurar, tá? Aparecem no interior tensões que podem atingir valores muito elevados. Então, ó, eu vou dar um exemplo de um exercício aqui de uma barra que está presa, né, apoiada dos dois lados, e a gente aquece. A gente, claro, né, a gente já sabe que ela dilata. Ela dilatando, cara, ela está empurrando, então ela está aplicando uma tensão mecânica ali, certo? Alguns processos mecânicos podem gerar tensões residuais, porém, nessa matéria, nos concentraremos apenas nas tensões causadas por mudanças de temperatura. Mas, na verdade, as tensões mecânicas, né, são por conta de mudança de temperatura, tá? E tensões residuais, elas podem acontecer também por processos mecânicos. Por exemplo, eu pegar uma chapa e martelar a superfície dela, fazendo assim que se criem deformações superficiais e tensões concentradas, né, ou tensões residuais nesse material, tá certo? Beleza? E aqui, ó, vocês estão vendo um exemplo dessas tensões térmicas, né? Que são essas flechinhas apontando para o centro. Eu vou mostrar o que é, isso é bem legal, tá? Bom, um bom exemplo desse processo de criação de tensão por mudança de temperatura é a chamada gota de Rupert, que é essa coisinha que apareceu aqui no slide anterior, ó. Isso daqui é a chamada gota do príncipe Rupert, tá? Essa gota aí nada mais é do que um experimento que consiste em resfriar rapidamente uma gota de vidro derretido, certo?
Esse resfriamento faz com que a camada mais externa se solidifique mais rapidamente do que a parte interna. Tá? E isso, pessoal, não é só com o vidro. Tá? Se eu pegar um metal também e fizer a experiência, eu vou ter aprisionamento de tensões lá dentro dessa gota ou de um bloco que eu esteja aquecendo e resfrie rápido. Tá? Eu vou ter tensões residuais lá dentro guardadas e isso faz com que aumente a resistência mecânica desse material. Tá? Então, desse modo, tensões serão armazenadas no interior da gota, aumentando a sua resistência mecânica. Beleza? Isso, Marcos. Oh, caceta. Pessoal, desculpa, meu áudio aqui caiu. Vocês estão me ouvindo? Eu vou desligar minha câmera, porque senão consome muita banda, mano. Aí fica até melhor, ó. Tá? Marcos, esse é o processo do vidro temperado, tá? O vidro temperado a gente não põe orégano em cima dele, não, tal. A gente faz um processo de têmpera nele, tá? O processo de têmpera nada mais é do que você aquecer o teu material a um certo nível, tá? Isso daí se aplica também a metais, tá? Os metais podem sofrer processo de têmpera, tá? É um tratamento térmico, certo? Com o intuito de aumentar a resistência mecânica. Então a gente aumenta a temperatura desse material a um certo nível, tá? E depois resfria. E esse resfriamento também, geralmente, né, é com temperatura controlada, certo? No caso da gota de Rupert, no vidro, né, ou no vidro temperado, né, na gota de Rupert, vocês vão ver que essas tensões armazenadas, elas uma hora podem sair, tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Eu acho muito legal. Eu vou compartilhar minha tela, tá? E aí eu vou abrir o YouTube aqui, e fica mais resistente o metal também se fizer a têmpera correta. Exatamente, Suzy. A têmpera correta, ela aumenta em muito a resistência mecânica do metal, tá? Da grande maioria dos metais, tá? Não só os elementos de liga, tratamentos mecânicos, mas o tratamento térmico também, tá? E isso é até uma característica do própria tensão térmica que a gente está estudando, tá? Ó, eu vou mostrar aqui para vocês devem estar vendo minha tela. Essa daqui isso daqui é um experimento que eu vi, é um programa, eu até adoro esse programa aqui, Os Caçadores de Mito, vocês já viram, né? E eles fizeram a experiência da gota de Rupert. Se a gente tivesse lá na escola, eu ia tentar, né? Porque a Camila, ela é especialista em vidro, né? A gente poderia até tentar fazer isso. Infelizmente, para esse semestre não vai dar, né? Mas olha lá como é que é interessante, ó. Watch this. Hot stuff. Yeah. This hot stuff is your basic everyday soda lime glass. There's nothing remarkable about it except that it's white hot and molten. Go, and I'm going to drop it in cold water. It's called a Prince Rupert drop. Who's Prince Rupert? Some Bavarian from the 1600s. He came up with this. Okay. Olha lá, pessoal, que interessante. Vocês estão vendo que por fora ele já está até resfriando, dá até para ver. E por dentro ele ainda está meio líquido e começando a se solidificar, né? So there's a few things going on here. The cold water rapidly cools the exterior surface of the glass, hardening it almost immediately. The interior, still molten, cools more slowly. As it cools, it contracts and attempts to pull the surface in with it, but it can't. Well, not very much. The surface is already hardened, so it gets pulled in only a little, compressing it while also creating an internal layer that remains forever under tension. It is this action that gives the glass its uncharacteristic strength. We call it compressive strength. It sounds like the same principle as how an arch provides strength in structural engineering. Yes, kind of. Now, Jamie, I'm going to ask for your help. We're going to attempt to destroy this Prince Rupert drop. I just want you to tip that hammer past its center point. Go ahead.
feel like we've been swindled. Swindled not. We have just experienced the power of compressive strength. It does, however, have an Achilles heel. Take those nippers right there and nip the backside of the tail of this Prince Rupert Johns and watch what happens. Wait. Cue the high-speed camera. Okay, here we go. Whoa! That was even cooler than I thought it would be. That is what happens when you release the stress in compressive strength glass. The whole thing shatters. Spectacularly. Yes, well, at least in that example it was. That's because the stress was so great between the outer compressive layer and the inner tension layer. That when released, it was a catastrophic result. Bem legal, né, pessoal? Isso daí acaba não acontecendo em metais, porque os metais não são tão frágeis quanto o vidro, que é uma cerâmica, né? Por isso que se a gente faz a têmpera no metal, e no metal também o processo de têmpera, né, acontece de maneira mais lenta, tá? A transferência de calor é mais lenta. Então a gente não vai ver o metal explodir, tá? Mas a tensão térmica acaba por ser isso daí, né? Vocês viram que o vidro por fora, né, a camada mais exterior da gota de Rupert, ela solidifica. Ela solidificando, o material que está lá dentro quente, ele está expandido, tá? E ele está tentando fazer uma força que o vidro de fora não está deixando. Então isso acaba gerando uma tensão lá dentro por conta da temperatura. Então isso que é a tensão térmica, tá bom? É bem legal esse experimento aí. E aí, né, tensão térmica na gota de Rupert, muito legal. A gente viu como é que funciona, como é que as tensões lá dentro são geradas, né? Mas a gente tem situações do mundo real. O vidro é do mundo real, né? Mas a gente tem situações da engenharia também, tá? E é uma situação que eu coloquei aqui para vocês, tá? Então, em materiais de engenharia, a tensão térmica também pode acontecer, tá? Então nós vamos tomar como exemplo uma barra de aço apoiada nas duas extremidades, como mostrado na figura ao lado. Consideremos uma mudança de temperatura de 20 para 50 graus. Então olha só, eu peguei uma barra de aço de 10 centímetros por 10 centímetros, ela tem meio metro de comprimento e eu coloquei ela comprimida assim como se fosse uma coluna, sendo apoiada aqui no ponto A e no ponto B. Estão vendo? Beleza? Aí, pessoal, ó, se a gente for analisar as forças atuantes no eixo Y, nós vamos perceber que a força em A é igual à força em B. Porque, ó, mesmo estando em 20 graus, tá? Ou 50 graus, a gente vai perceber que essa barra ela vai dilatar, né? Ela vai dilatar ou vai ficar na posição dela lá mesmo, e a força aqui em A sempre vai ser igual à força em B, considerando que essa mudança de temperatura está sendo homogênea e que a barra também é homogênea, tá certo? Então, quando eu falo que ela é homogênea, é que tudo está bonitinho lá dentro e que ela vai esticar de maneira proporcional em todo o seu comprimento, beleza? Então, como a dilatação de A em B é igual a zero, por quê? Nós estamos dilatando de maneira homogênea, então está dilatando para cima e para baixo. Então a relação entre os dois é zero. O deslocamento térmico... desculpa, aqui não é a dilatação térmica não. Aqui é a dilatação por conta da aplicação de força, né? Porque a gente está dilatando, tá tendo uma força sendo aplicada. O deslocamento térmico... a barra está se deslocando, né, na verdade. O deslocamento térmico ΔT que ocorreria em A é contrabalanceado pela força F que seria necessária para a barra ser deslocada. Então, ΔF, para ser deslocada, ΔF de volta à sua posição original. Então, quer dizer, pessoal, que a minha dilatação que acontece em função da força que está sendo exercida no sentido contrário nos pontos A e B, vão se contrabalancear.
Porque na hora que eu tirar essa diferença de temperatura, esse material vai voltar para a posição que ele estava. Tá? Então acontece que o meu deslocamento térmico menos o meu deslocamento por conta da força que está sendo aplicada vão ser iguais a zero. Certo? Então, olha, a minha dilatação térmica menos a minha dilatação por conta da aplicação de uma força, né, que essa força vai ser lá interna, é a tensão térmica que está acontecendo, tem que ser igual a zero. Tá travando aí? Não? Ô Evelyn, tenta sair e entrar de novo. Tenta sair e entrar de novo, que eu acho que melhora. Tá bom, pode sair. Sai e entra de novo, tá? Então, pessoal, ó, a gente pode determinar por conta... Isso daqui, pessoal, é lá de resistência dos materiais, não se preocupe, tá? Eu peguei lá, depois vocês analisem com mais calma, tá? Mas essa variação aqui, né, esse delta de F, é dado por força vezes o comprimento inicial dividido por A vezes o módulo de elasticidade, tá? Então, ó, esse daqui a gente sabe calcular, né, que é a nossa dilatação térmica. Dilatação térmica, que é a nossa variação do comprimento em função do aumento da temperatura, é dado por alfa vezes o comprimento inicial vezes o ΔT, menos esse ΔF aqui, que é dado por uma força vezes o comprimento inicial, dividido pela área vezes o módulo de elasticidade. Certo? Isso daqui, pessoal, como eu falei, né, é de resistência dos materiais. Isso daqui nada mais é do que a dilatação por conta da aplicação de uma força. Tá? Como está tendo a aplicação de uma força interna, entre aspas, tá? Aqui por conta da tensão térmica, nós vamos ter uma força sendo aplicada aqui. Tá bom? Por isso que acontece isso. Então, desse modo, pessoal, como eu quero saber a minha força para depois encontrar a minha tensão térmica, eu vou isolar o meu F, porque eu tenho a área, né? Tá bom? Eu jurava que metais não tinham elasticidade. Tem. Tem uma região do metal que é puramente elástica. Que você puxando ele volta para a posição inicial. Tá? É bem legal essa parte de materiais também. Vocês iriam adorar eu dar aula de materiais para vocês. A gente ia para o laboratório fazer vários ensaios de tração. Mas, quem sabe? Quem sabe? Então, deste modo, pessoal, nós conseguimos determinar a força por meio da equação. O que eu fiz? Ó, como isso daqui eu igualo a zero, eu isolei a minha força. Tá? Então, acabou por ficar. Ó, o que estava embaixo foi para lá, né? Tá? A gente só isolou o F. Então, alfa vezes L inicial vezes ΔT vezes A vezes E, dividido por L inicial, né? Esse L e esse L, eu vou cortar esses dois, né? Porque está multiplicando e o outro dividindo, então eu posso cortar. Fica que a minha força é alfa vezes ΔT vezes A, que é a área, né? Que está aqui, vezes o módulo de elasticidade do material. Tá certo? Acaba que eu consigo calcular uma força, ó, substituindo os valores, eu consigo calcular uma força exercida pela dilatação da barra de 840 kN. Isso daí, pessoal, são 84 toneladas sendo aplicada por conta de uma dilatação pequenininha, tá? Por uma mudança de temperatura de 30 graus. 84 toneladas. Não tem Cristo que tire essa barra daí, tá? E essa tensão, o metal dilata e contrai. Correto, é isso daí mesmo. Ele dilata, e aqui eu estou considerando que ele dilatou 30 graus, né? Por conta de uma variação de 30 graus. Porque foi de 20 até 30. Desculpa, de 20 até 50, né? Beleza? E aí, ó, na hora que ele dilatou, ele exerceu uma força aqui nos pontos A e B de 840 kN. Isso daí dá 84 toneladas, hein? É muita coisa. E aí, como eu quero achar tensão, né?
tensão nada mais é do que força dividido por área, eu divido pela área aqui, né, que são os 10 centímetros vezes os 10 centímetros, deu 0,01 metros, e eu tenho 84 megapascal, certo? Deixa eu só conferir aqui a área, a área é isso mesmo, 84 megapascal, tá certo? Pessoal, aí eu fiz uma comparação aqui, ó. O limite de escoamento desse aço, limite de escoamento é a força que eu posso aplicar, ou é a tensão que eu posso aplicar até que esse material comece a entortar, tá certo? Até que ele comece a se deformar permanentemente, tá? É de 195 a 259 megapascal. Então quer dizer que esse metal aqui, né, esse aço, ele não vai chegar a entortar, tá certo? Ele não vai chegar a entortar. Mas ele vai aplicar uma força de 84 toneladas aqui nessa área aqui. É alto, hein? É bastante, tá? E a nossa tensão térmica acaba sendo essa daqui, de 84 megapascal. Estão vendo? Eu coloquei, né? Percebam que uma pequena deformação da barra, essa deformação aí, pessoal, olha lá, eu calculei a deformação. Foi de 210 micrômetros. 210 micrômetros. É o metro vezes 10 elevado a menos 6. Você divide o metro por 1 milhão. Cara, é nada. Isso daí é muito pouco, tá? Então, a deformação de 210 micrômetros causada pelo aumento da temperatura de 30 graus causa uma tensão considerável de 84 megapascal, certo? Para essa área de 0,01 metro quadrado, calculamos uma força de 84 kN, o que equivale a 84 toneladas, certo? Ó, a tensão de ruptura não, né? O limite de resistência à tração desse material aqui, pessoal, é de 350 a 500 megapascal. Então ele rompe nessa tensão aqui, certo? Só que nós estamos tendo aqui uma tensão de compressão, na verdade, né? Ele está dilatando, mas essas duas partes aqui acabam por comprimir o meu material. Então pode ser que ele não chegue a romper com 350 a 500, mas se eu aumentar muito essa temperatura, ele vai romper. Não vai aguentar ficar aí não. Tá certo? Se eu conseguir segurar também, né? Porque segurar 84 toneladas já aqui já é bastante, né? Pessoal, até aqui, como é que tá aí o entendimento? Eu sei que às vezes vocês podem estar achando estranho todas essas contas aqui e tudo mais, né? Mas depois peguem o slide e dê uma revisada nas contas. Façam as contas vocês mesmos, tá? Para entrar melhor na cabeça. Aliás, eu posso jogar isso como atividade. Eu vou pensar no caso de vocês, beleza? Que aí fica mais tranquilo que vocês têm prova para fazer também. E toda essa teoria que cai na prova, tá? Beleza? Por enquanto vai cair na prova. A tensão térmica e o próximo assunto que a gente vai falar aí. Pode falar, Joaquim. Abre o áudio. Fala aí. Boa noite. O seguinte... você mostrou lá do vidro que o cara podia martelar ali, que não ia quebrar nem a pau, né? E o seguinte, o vidro que geralmente é colocado em carro blindado, essas coisas, passa por um processo parecido? Como é que é? Então, depende do fabricante, né? Mas geralmente passa. Mas eles acabam por colocar outros componentes no vidro também. Porque o vidro temperado, Joaquim, se a gente fizer... blindado. Então, mas é do blindado mesmo que eu estou falando. Se a gente fizer um processo de têmpera no vidro blindado, você concorda comigo que na hora que um projétil bater, ele vai estilhaçar inteiro e ele vai cair, a gente não vai ter... assim, não vai segurar, tá? Então o vidro blindado, ele tem um outro processo, são outras etapas do processo, que aí eu não sei te falar. Mas ele não sofre têmpera. Porque se ele sofrer têmpera, ele vai estilhaçar. E aí não vai ter. E se eu não me engano, o vidro blindado, ele tem algumas camadas de polímero também. E no componente vai também borosilicato. Não lembro. O Iago sabe de vidro também, hein? Ele trabalhou com iniciação científica.
Polímeros, na verdade. Isso, é verdade, concordo. Tem uns que eles são super polímeros lá, transparentes, né? É bem bacana essa parte de polímero. E aí, antigamente tinha sim vidros blindados, que eles usavam alguns vidros lá, tal. Mas hoje em dia não tanto. Hoje em dia eles colocam umas camadas, isso daí, tá? Beleza? Porque se você tiver um vidro temperado lá no... Você concorda, Joaquim? Aí você chega lá, você bate no lugar certo, você viu? Na gota de Rupert, ele quebrou no lugar certo e estilhaçou. Então o cara chega, dá uma batidinha assim, ó, puf, estilhaça tudo, cara. Não vai dar não. Entendeu? Não, já é, beleza. Então, O objetivo do blindado é absorver, né? Na verdade, ele tem que ser... Ele tem que absorver ao máximo o impacto, né? Então, tipo, absorver, né? Absorver o impacto ali do projétil, que é uma tensão concentrada ali. Beleza? Tranquilo? Mais alguma pergunta, pessoal, sobre tensão térmica? Que aí a gente encerra o assunto e vai para o próximo. Mais nada? Bom, depois eu deixo como atividade vocês reproduzirem esse exercício aqui para vocês entenderem melhor sobre tensão térmica, tá? Tranquilo? Aí vocês vão ver que é bem legal, o conceito é bem legal, mas é muito amplo. É muito utilizado na engenharia. Por isso até que tem o que a gente falou, né, na aula passada sobre dilatação térmica, por isso que tem as nossas juntas de dilatação e tudo mais, para considerar isso daqui, porque senão, imagina, né, o concreto dilata, aquela força gigantesca, ele vai romper, tá? Ele vai trincar. Acho que vai policarbonato no vidro blindado. Ah, tá. Eu não sei, eu vou procurar, eu não tive curiosidade não, nisso daí. Minha área não é polímeros, e nem cerâmico, eu sou mais dos metais. Então aí não acaba não me interessando muito. Mas é uma boa pesquisa para vocês fazerem. Dê uma olhada lá o que é feito o vidro blindado. Tá bom? Bom, e aí, como curiosidade, né, ainda sobre tensão térmica, a gente ouve aqueles estalos emitidos pelo gelo, né? A gente vai fazer nossa caipirinha, a gente coloca lá o gelo na caipirinha e a gente vai ouvindo uns estralos, né? Esse estralo aí nada mais é do que, pessoal, a superfície do gelo dilatando por conta da mudança de temperatura brusca, tá certo? Então, mudou a temperatura bruscamente, vai haver uma dilatação, e como o gelo ele acaba sendo um material mais frágil, quer dizer, um pequeno defeito causa uma trinca, rapidamente se transforma numa fratura, então a gente tem aqueles rachos assim acontecendo no gelo, tá? Tentem fazer qualquer hora. Pega o gelo, tira ele da forminha, ou se não na forminha mesmo, joga água, vocês vão perceber que vai rachar tudo lá, certo? É bem legal, tá? E é engraçado, né? A mesma coisa pode acontecer com o vidro, tá certo? A mesma coisa que acontece com o gelo pode acontecer com o vidro, e é por conta de tensão térmica também. Geleiras se soltam? Não. É mudança de temperatura brusca, viu? As geleiras lá elas estão se descongelando e, talvez, pode acontecer uma trinca e vai, você né? Tipo, os pedaços caindo, assim, sabe? Pode acontecer, não sei, viu? Não sei muito se... Aqui eu estou falando de um nível um pouquinho menor, né? A geleira é um nível maior, mudança de temperatura tem que ser mais brusca, mas pode ser também, não sei, tá? E o vidro pode acontecer a mesma coisa, pessoal. Isso daí é característica de materiais frágeis, tá? O vidro, se você pega uma tigela de vidro, né, que ela não é um pirex, que é aquele vidro com borosilicato, né, um vidro especial que você pode ter mudanças bruscas de temperatura, que o coeficiente de dilatação térmica dele acaba sendo maior. Você pega um vidro normal, coloca no forno e depois coloca em cima de uma mesa de mármore, por exemplo, ele vai trincar, tá? Porque o mármore está lá geladinho, certo? O vidro deu aquela dilatada. Ele tem que se contrair rápido por causa da mudança de temperatura. Lá se foi teu pote de vidro, teu prato, qualquer coisa. Quebra mesmo, tá? Qualquer coisa, faça uma experiência aí qualquer dia. Pega um prato velho da mãe lá de vidro, coloca no forno, tira ele e põe em cima
da pia aí com água, ou se não joga numa bacia com água, ele estilhaça inteiro, quebra tudo, tá? Por conta também de tensão térmica. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas o micro-ondas também pode ser por conta de microbolhas de ar dentro da cerâmica. Tá? O ar expande ali, causa também uma pressão, né, uma tensão lá dentro, aí quebra, e como é frágil, ele vai quebrar num lugarzinho e vai estilhaçar. Pode acontecer também. Então, sempre que vocês presenciarem... isso pode acontecer. Isso daí já aconteceu comigo. O fundo do copo ou da xícara soltar. Solta mesmo. Isso é tudo por tensão térmica, tá? Na próxima vez que o prato quebrar lá no micro-ondas, Joaquim, investigue. Pega ele e vê se não tem uma bolha. Se não tiver uma bolha, foi tensão térmica mesmo, tá? Mudança brusca de temperatura. Tranquilo? Beleza, pessoal? Isso é a fim de curiosidade, né? E aqui, como eu falei para vocês, eu trago de uma maneira um pouco menos profunda a dilatação dos líquidos. A gente até já chegou a comentar sobre dilatação dos líquidos quando a gente falou dos termômetros, tá vendo? Vocês lembram lá dos termômetros, né? Que eu falei que tinha termômetro de mercúrio, né? O mercúrio, por ser um metal líquido, a gente vai tratar sobre dilatação dos líquidos com ele, ou com álcool, ou qualquer coisa, tá? Qualquer líquido que dilate, né? Não no caso da água. O caso da água é meio particular, que eu vou mostrar para vocês. Então, como os líquidos não possuem forma própria, só tem significado para eles a dilatação volumétrica ou cúbica, tá? Então, cara, não tem como a gente falar de dilatação linear para líquido, né? É só cúbica, cúbico-volumétrica, né? Quando nós estudamos termômetros, nós vimos que o mercúrio ou o álcool se dilata e essa dilatação ocorre no interior de um capilar de vidro. Então aqui tem um depósito de mercúrio ou álcool, tá? Aqui tem um capilar. Capilar é um tubo bem fininho, tá bom? E aí ele vai expandindo. E essa expansão aqui é volumétrica. Por mais que pareça ser linear, não é volumétrica, tá? Beleza? E aí a gente percebe, né, no próprio termômetro, a gente percebe que os líquidos dilatam mais que os sólidos. Tranquilo, pessoal? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer, tá? Não tem problema que mudou o assunto ali não, a chavinha mudou. Eu vi que alguém estava escrevendo aí parou, não chegou nada, então, por favor, não se acanhe não, tá? Então, para a gente estudar a dilatação do líquido, nós precisamos colocar em um recipiente sólido, beleza? Vocês concordam comigo? Você tem que pegar um becker lá de vidro, alguma coisa, tem que colocar o líquido lá dentro para estudar a dilatação dele. Então, esse recipiente também vai acabar se dilatando, vocês concordam comigo? Porque ele é um material, qualquer material, né, vai dilatar. E isso daí vai acabar por impedir que se observe diretamente a dilatação real sofrida pelo líquido, tá? Então, na realidade, nós vamos observar uma dilatação aparente do líquido, tá certo? Dilatação aparente, pessoal, é como nesse caso aqui, né? Ó, dilatou o frasco, mas dilatou o líquido também. O líquido que vazou do frasco foi o que dilatou e esse que tem interesse pra gente, tá? E a soma da dilatação aparente com a dilatação do recipiente é a chamada dilatação real do líquido. Que vocês concordam comigo? Que ele vazou, né? Então quer dizer, o líquido ele dilata mais do que o sólido. Então ele vazou, mas continuou um pouco lá dentro. Então quer dizer que ele expandiu bastante mesmo em relação à expansão do recipiente. Então a soma dos dois é a dilatação real do líquido. Porém, a água não obedece às mesmas regras dos sólidos. E eu vou falar para vocês que não obedece às mesmas regras de até outros líquidos também. Por exemplo, o mercúrio. Tá certo? A dilatação dele não é linear. Tá? Quem nunca deixou o leite ferver e derramou, né? Pois é. Acontece dilatação.
tá certo? Do leite lá, mas a dilatação dele não é daquele nível, tá? Acontece que o leite, por conta da gordura lá, ele vai formando espuma, e o que vaza acaba sendo a espuma. Mas o leite, ele expande também, expande na hora que a gente está fervendo, tá certo? Então a lei que rege a dilatação dos líquidos acaba sendo a mesma lei que rege a dilatação dos sólidos, valendo, portanto, as mesmas expressões matemáticas já vistas na aula passada, beleza? Então a variação do volume, pessoal, nada mais é do que o volume final menos o volume inicial. E quando eu coloco isso daqui na nossa equação, né, fica a mesma coisa, ó, que a variação do volume é igual a gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes o volume inicial, vezes a variação na temperatura. Então, ó, se a gente está fazendo a análise de um líquido, a gente tem que considerar a dilatação também do recipiente, certo? Então, essa variação aqui, ó, isso daqui, para a gente saber a variação do líquido, eu vou ter que calcular a dilatação aparente do líquido e a dilatação do frasco. E essa daqui vai ser a dilatação real do líquido. Vocês conseguiram pegar a ideia? Porque, ó, eu vou ter que analisar, quando eu vou analisar a dilatação volumétrica desse líquido, eu vou ter que fazer duas continhas, certo? Duas continhas iguais a essa. Mas uma eu vou levar em consideração a dilatação aparente do líquido. E a outra é a variação no volume e a dilatação do frasco. E aí a soma dessas duas é a minha dilatação real. Tranquilo? Bem simples, né? Bem simples. No caso, por exemplo, do termômetro, tá? Aí vocês podem pensar assim, nossa, Raul, mas então eu tenho sempre que analisar a dilatação. Nossa, cara, olha, por exemplo, se você colocar nesse frasco aqui, vamos supor que é um Becker, né? Que é um vidro com borosilicato lá, né? Que ele é especial para você aquecer e tudo mais, beleza? Se você comparar o coeficiente de dilatação volumétrica, que é esse gama aqui, da água e do vidro, vocês vão ver que é muita diferença. Tipo, o vidro dilata muito menos do que a água ou o outro líquido, tá? Então, na real, assim, se a gente for parar para pensar, em baixa temperatura eu vou falando assim, em 100 graus, tem uma dilatação do volume do vidro? Tem, mas às vezes ela é imperceptível, tá? Ou irrelevante para o experimento. A não ser que você queira uma coisa muito precisa, você considera a dilatação de tudo. A dilatação do seu recipiente e a dilatação também do líquido ali, tá bom? Mas vocês vão perceber assim, que por exemplo, se foi de 20 para 50 graus, a dilatação do recipiente foi muito pouca, né, em relação à dilatação do líquido. Beleza? E aí o que eu falei para vocês, né, que a água ela tem a chamada dilatação anômala, tá? Porque não acontece de maneira linear, ela é uma coisa meio doida, tá? Então a água ela é uma exceção à regra da dilatação dos corpos. Vocês lembram, né, na aula passada que eu falei que a dilatação acabava por ser linear, tá? Conforme o aumento da temperatura, havia a dilatação do corpo, tá? A água ela se contrai ligeiramente quando a temperatura aumenta na faixa de 0 para 4 graus. E só começa a se dilatar quando a temperatura ultrapassa 4 graus. Tá? Então, em 0 graus, ela está congelada. Certo? De 0 a 4, ela acaba por se contrair um pouco mais. E só depois de 4 graus que ela começa a expandir. Isso daí é importante, pessoal. Que significa que a água abaixo de 0, de 4 graus, é menos densa que a água a 4 graus. Certo? Então, ó, a água abaixo de 4 graus é menos densa. Então, ela vai flutuar. Por isso que o gelo acaba flutuando ali, né? Em consequência, né? Opa, alguém entrou aqui. Eu dei um exemplo ali de lago, mas vocês podem colocar o gelo num copo de gelo, vocês vão ver que ele não vai afundar, porque a temperatura é menor, certo?
Quando os lagos começam a esfriar no inverno, a água fria da superfície afunda antes de se transformar em gelo, já que ele é menos denso que a água a 4 graus e permanece no fundo do lago. Então, no fundo do lago, nós vamos ter uma temperatura de 4 graus. Só que quando está quente lá fora, a gente vai perceber que lá no fundo é frio e vai subindo a temperatura conforme você vai chegando na superfície. Conseguiram pegar a ideia? O Joaquim está escrevendo. Está digitando. Vamos ver o que o Joaquim. Por ela estar menos densa, um navio, se estivesse passando, consegue gastar menos combustível? Não, na verdade, o menos densa, Joaquim, vai fazer com que ela flutue, certo? O gelo vai flutuar, tá? E aí o navio, na verdade, ele não vai estar mais navegando num fluido, né? Ele vai estar navegando num sólido. Então ele vai gastar mais combustível, né? Porque, você imagina, ele tem que sair quebrando esse gelo. O gelo oferece muito mais resistência do que o fluido, que o líquido. O sólido, né, oferece muito mais resistência do que o líquido. Então ele acaba por gastar mais energia. Certo? Beleza? A Suzy está digitando. Tá, enquanto a Suzy não manda a pergunta dela, eu vou falar aqui, ó. Então, estando todo o lago a 4 graus, a camada superior acaba por se transformar em gelo, né? Esse gelo que se forma na camada superior de um lago, por exemplo, pessoal, ele acaba sendo um isolante térmico. Olha que coisa engraçada, né? O gelo isolante térmico. Mas, na verdade, ele não deixa passar tanta temperatura ali, não ter tanta troca de calor, tá? E aí, acaba que aquele gelo evita que o lago todo se transforme em gelo. Porque você imagina, se o lago todo congelasse, ia morrer toda a vida do lago. E não é assim, né? Na Antártida, por exemplo, nós temos uma espessa camada de gelo, mas lá embaixo tem vida marinha, tá? Então, como a maioria dos biólogos acredita que a vida na Terra começou nos lagos e oceanos, as propriedades térmicas da água podem ter sido importantes para a evolução das formas primitivas de vida, tá? E olha que interessante aqui, ó, o que eu falei para vocês, que a água, né, ela tem uma dilatação anômala e ela não é linear. Olha aqui, ó, o volume dela em função da mudança de temperatura, olha aqui, a temperatura aumentou, ela contrai, quer dizer, o volume diminui e só a partir de 4 graus que ela começa a expandir. Olha que coisa interessante, né? E a densidade também altera. Aqui em 0 graus, ó, a gente tem uma densidade menor que 1. E em 4 graus a gente já tem uma densidade igual a 1. Na verdade, essa densidade de 1, né, acaba se mantendo até os 20 graus ali e tal. Ou mais. Não lembro. Depende da calibração do equipamento e tudo mais. Mas a densidade aqui em gramas por centímetro cúbico de água é de 1 para quando ela está com uma temperatura de 4 graus Celsius. Mas é menor que 1 quando a temperatura está em 0. Por isso que acaba flutuando o gelo. Tá certo? O iceberg lá flutua e tudo mais. Beleza? Pessoal, eu já passei 4 minutos aí do nosso horário, né? Seguinte, eu vou amanhã postar a prova para vocês. Vocês vão ter uma semana para fazer. É o conteúdo da primeira aula, que foi sobre escalas termométricas, dilatação térmica, tensão térmica e dilatação anômala da água, tá? Ou dilatação dos líquidos, né, na verdade. Então a prova é até esse conteúdo aqui, dilatação dos líquidos. Certo? Dilatação anômala da água acaba entrando em dilatação dos líquidos, tá? Então eu vou fazer a prova para vocês amanhã cedo e já libero lá no Moodle. E aí eu dou
de praxe, né? Uma semana para vocês terminarem. Tranquilo? Tá bom para vocês o prazo de uma semana? Eu vou dar uma atividadezinha também, tá? Mas vai ser pouco. Eu sei que vocês vão fazer a prova, vocês vão estar concentrados na prova e tudo mais, tá bom? Professor, tem como dar um pouquinho mais? Mais de uma semana. Eu faço 2 faculdades, eu estou no final do semestre, na outra eu estou... Nossa, aí. Como que eu vou fazer? Mais de 2 semanas? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar até sexta da semana que vem. Então, ó, eu vou postar amanhã, dia 17. Não, pera lá. Até sexta não. Eu vou postar amanhã, dia 17, e deixo até dia 25, vai? Eu acho que dá. Obrigada. Um dia, vai. Um dia só. Desculpa, né? Não dá pra dar muito mais. Beleza? Porque senão acaba atropelando conteúdo, tá, Heloísa? Aí eu acho que confunde muito a cabeça. Tá bom? Pode ser? Já ajuda. Beleza. Então, ó, eu tô anotando aqui. Eu vou... A prova vai ser do dia 17 do 11 até 25 do 11. Esse 25 do 11 aí, ó, até meia-noite, tá? Beleza, pessoal? Dúvidas, sugestões, reclamações, elogios? Se não tem nada, vocês estão liberados. Podem descansar. Titio também vai descansar. Titio deu aula o dia inteiro hoje. Falou muito.